Formado em Geologia pela Universidade de São Paulo, com vários cursos de especialização no Brasil e no exterior, ex-diretor de Planejamento e Gestão do IPT e ex-diretor da Divisão de Geologia. Autor dos livros Geologia de Engenharia, Conceitos, Método e Prática, A Grande Barreira da Serra do Mar, Diálogos Geológicos e Cubatão. E o mais novo deles, Cidades e Geologia, pela editora Rudder. Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Álvaro Rodrigues dos Santos, que é consultor em Geologia de Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente. Vamos falar sobre uma doença das cidades, as enchentes. O que fazer quando as chuvas insistem em extravasar os leitos e arrastar tudo que encontram pela frente? Comigo na bancada os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, Pedro Cacá, do PTN e Geraldo Cruz, do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta arena. Em participação previamente gravada, o deputado José Américo, do PT. Álvaro, bem-vindo mais uma vez a esta arena. Vamos falar desse livro, mais um filhote, né? Todo mundo que escreve tem os livros como filhos. Mas o que falar do que se encontra aqui? Cidades e geologia, o que o leitor vai encontrar em termos de novidades? Parece que há uma dificuldade muito grande hoje dos orçamentos públicos municipais, não é só pela crise, mas encaixar esse tema que é avassalador. A gente está falando de Brasil, mas pode falar pelo mundo, pode falar pela Colômbia, quando cai uma chuva torrencial e tudo que uma família, uma cidade levou para constituir ao longo de muitos anos, séculos, vai embora com enchente. O que falar sobre isso? Bem-vindo, Álvaro. Eu acho que é a característica dos países da América Latina e os países abaixo do Equador. Sim. A escassez de recursos para dar conta de tantos problemas que os afligem. Mas essa escassez de recursos devia ser um impulso, né? Uma coisa que nos levasse à obrigação de bem aplicar os poucos recursos. Sim. Temos poucos recursos e os aplicamos muito mal, do ponto de vista da orientação técnica, da sequência, da permanência dos programas que tem por objetivo aliviar as populações desses enormes problemas, com áreas de riscos a deslizamentos, enchentes e tantos outros problemas que advêm da forma errada como as cidades lidam com o meio físico natural que acaba ocupando com o seu desenvolvimento. Eu estou certo quando na abertura falei que a enchente é uma doença das cidades, principalmente das metrópoles, né, que estão aí impermeabilizadas? Para vocês terem uma ideia, vamos imaginar aqui São Paulo, não poderia ser qualquer outra cidade do Brasil. Antes de existir a cidade, existia um meio florestal. Esse meio florestal, ele tem a capacidade de reter 85% do volume de uma chuva forte que lhe caia em algum momento. 85% sobre as folhas, as raízes, absorvendo. Pelo molhamento de todos os elementos, da copa das árvores, dos troncos, dos galhos, de um elemento especial das florestas, que a gente chama serapilheira, né? Que é aquele manto de material, de folhas, galhos, que forma uma verdadeira esponja, né? O primeiro horizonte de solo, de solo orgânico, horizonte A, que nós chamamos. Tudo isso tem a capacidade de reter 85% do volume. E boa parte desse volume depois alimenta nossos lençóis subterrâneos, que é a nossa reserva estratégica de água. A cidade, ela vira o jogo. Ela joga sobre o sistema de drenagem, com a sua impermeabilização generalizada 85% do volume de uma chuva. E ela joga cada vez de forma mais rápida, pela facilidade de caminhos de escoamento dessa água. Então ela vira o jogo em cima do sistema de drenagem, em tempos cada vez mais curtos, volumes cada vez maiores. E esses sistemas de drenagem não dão conta. Essa é a equação básica da enchente. Há uma série de ingredientes que acabam piorando a situação para o lado das cidades. Mas essa é a equação básica. E para mexer nessa equação, nós temos dois grandes caminhos. O primeiro é aumentar a capacidade de vazão do nosso sistema de drenagem. Desde as galerias, que têm que ser renovadas, ampliadas. Nós temos galerias e bueiros construídos da metade do século passado. Ou ainda atrás.
A São Paulo de um Taipa de tempo que o Pilão. volume de chuva na cidade era muito menor. Mas, professor, E é um trabalho caro, esse, é a ampliação do Tietê, o alargamento, o aprofundamento, são obras de custo muito alto. Esse que nós chamamos as soluções diretas, né? Agora, nós temos um grande campo de outras soluções, que nós chamamos de soluções não estruturais, que são voltadas a recuperar a capacidade do espaço urbano em reter água de chuva. Vamos falar sobre todas essas E possibilidades. nesse campo, as ações de programas de governo, eu não sei por que motivo, mas são zero. Praticamente não Deputado se faz Geraldo nada. Cruz, Não, eu vamos queria apimentar a primeiro conversa com um cumprimentar gestor e parabenizar municipal. aí pelo seu trabalho. E, Jorge, agradecer aí a TV Assembleia fazendo esse debate que é tão importante na vida do cidadão hoje, São Paulo, Grande São Paulo, como é o nosso caso de Embu das Artes, que é aqui tudo dentro, mistura, né? Eu acho que a gente poderia começar a discutir dizendo o seguinte, olha, o problema das enchentes não é por causa da chuva. Porque tem muito isso, né? A gente ouve muito da nossa classe política, dos gestores públicos, porque choveu demais, choveu não sei quantos milímetros a mais do que no outro mês. Eu tenho feito esses questionamentos quando posso para essas pessoas. Eu acho que nós temos uma falta de vontade política com a questão de saneamento no Brasil, que é muito grande. Nós podemos buscar alguns problemas que causam. Loteamentos que foram feitos à revelia, sem nenhuma orientação do poder público, e o poder público fechou os olhos. Ou seja, fez o desmatamento, venderam na margem dos córregos, aqueles que não venderam ocuparam e os governantes também não fez nada para que não ocupassem, então está tudo ocupado. Então, na medida que você começa a raciocinar, olha, toda a baixada lá está ocupada, e começa a fazer um pavimento de cima para baixo, sem um mínimo de saneamento, de captação dessas águas que deveria estar lá. Drenagem urbana. Não tem uma drenagem urbana, não tem um pavimento que pudesse ser, que ele pudesse fazer uma drenagem para que chegasse lá. Então nós temos um problema no Brasil e eu acho que São Paulo sofre muito com isso. Eu diria o seguinte, a falta de vontade política de resolver esse problema. Para mim porque vocês têm pessoas como o Instituto, como o IPT, que tem apontado muitas soluções. Eu já conversei com alguém lá quando nós tínhamos muito problema de enchente no Embu, nós fomos buscar assessoria do Instituto e apontou algumas soluções e estranhamente, a solução que São Paulo adotou, do meu ponto de vista, aqui, meus amigos aqui, colegas deputados, é uma situação paliativa, porque eles tentam sair de um problema e criando outro, que ele faz um piscinão lá e fica céu aberto. Quem normalmente tem moradia em torno daquilo ali. Aí você vai lá, é um esgoto a céu aberto lá, coletado de todas as formas. Então eu penso, professor, que a gente deveria trabalhar com algumas frentes. Uma delas é não deixar, garantir a legislação que não construa, né, pelo menos 15 metros da margem do rio, que tem uma legislação que fala sobre isso. Segundo, garantir um sistema de drenagem quando o loteamento fosse feito e de arborização de compensação, como tem hoje na lei específica Guarapiranga, que ainda não está sendo colocado em prática, apesar da lei fazer 11 anos. Nós vamos fazer um debate dia 24 sobre isso. Vamos convidar o Álvaro para isso. Mas o que eu queria terminar a dizer com isso? Eu penso que algumas soluções, seria ideal para isso. O sistema de drenagem, quando fizer pavimento e quando implantar loteamento na cidade, evidentemente que o senhor tem um livro aqui com ideias bastante corretas, mas eu quero falar da prática, que eu convivo, né? Então, os piscinões que tem na nossa região, eles não deram conta de que as pessoas abaixo deles sofressem enchente a mesma coisa. O ano passado, morreu gente no Taboão da Serra e acima tinha 2 piscinão, que não resolve o problema. O custo hoje de um piscinão, ele é mais caro do que você remover, deputado. Se fosse para remover aquelas pessoas que estão ali na margem do córrego, correndo risco mais de enchente, ficaria muito mais barato. Há 8 anos atrás, eu estava tentando fazer um levantamento para limpar um piscinão lá no Embu. Que ele é feito na divisa, ele serve a Taboão, não para nós. Lá para nós não vai servir. Mas ficava quase 1 milhão para fazer a limpeza do piscinão. 800 mil para limpar o piscinão. Eu estava fazendo uma conta, com 70 mil, você faz uma casa popular aí de 2 dormitórios, de 70 metros quadrados, tranquilo. Então, comecei a fazer uma conta lá num bairro que tinha lá, que o povo sofria muito. É muito mais fácil remover esse povo, fazer um plantio de árvore aqui e garantir. Acho que talvez se tivesse uma vontade política de fazer a coisa com mais sinceridade, eu acho que era possível fazer. Segunda coisa, que é um ponto que deveria ser o primeiro, a educação. A educação cidadã com relação aos lixos, essa deveria todo gestor público, do primeiro ao último lá,
trabalhar isso 24 horas por dia, que eu acho que a gente já diminuía bastante sobre isso. Deputado, nesse livro, eu tomei o cuidado de fazer o seguinte: eu fiz toda a discussão técnica desses problemas, né? E há uma proposição de 12 projetos de lei, né? Que eu acho que é um salto, né? Que o meio técnico está, através desse livro, através de outras publicações, sim, de outros colegas também, está promovendo e acha necessário, né? Que além das questões técnicas, a gente propicie aos legisladores urbanos também ferramentas, pelo menos modelos de legislações que possam ser aplicados e que venham ajudar muito o melhor equacionamento de todas essas questões. Essas medidas que o senhor elencou, né, de redução, de aumento da capacidade da cidade em reter águas de chuva, tem uma série de projetos de lei aí que eu ficaria muito contente se algum município, no livro, se algum município começasse a adotar. Se eu falar isso, eu lembrei de outro caso da falta de água em São Paulo. E daí eu até fiz um artigo no jornalzinho lá na cidade sobre isso. Tem um padre lá numa região nossa que ele fez a captação da igreja, da água da igreja. Ele tinha 30 mil litros de água armazenado que ele captou da chuva. Se o governo, em vez de ficar fazendo esses gastos com a Sabesp, etc., desse um incentivo de financiamento para a população fazer isso já seria medidas também que tanto dava conta de uma falta de água, como diminuiria a água que vai para lá. Você imagina? Claro. Água de reuso. Água de reuso. O Álvaro fez na casa dele, inclusive mostrou como se faz e botou na rede. A minha casa eu montei um laboratório, porque uma das medidas, né, para aumentar a capacidade de retenção de água de chuva são os próprios lotes urbanos ou empresariais ou comerciais que poderiam adotar uma linha, né? Quer dizer, ele não poderia jogar mais que 25% do volume de água. Ele tem que dar um jeito de reservar essa água. E na minha casa, eu praticamente, para usos brutos, eu não uso mais água da Sabesp. E é facílimo isso. Né? Aquela questão da educação que o senhor apontou vai muito nesse sentido, né? Da população perceber e ter incentivos para a instalação desses dispositivos, né? Eu quero ouvir o deputado Pedro Cacá, depois o deputado Orlando Bolsoni, e a gente vai falar da prática aí, do que a gente tem feito aí para a captação da água de chuva, projeto dos piscinões, projeto das piscininhas. Vamos voltar a falar sobre isso. Deputado Pedro Cacá primeiro. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia, agradecer ao Jorge pelo convite. Obrigado, deputado. E cumprimentar o nosso professor, o doutor Álvaro. E eu tenho certeza que nesse seu livro vai ser muito proveitoso para o meu aprendizado. Mas o senhor disse recursos parcos. Um bom administrador sempre trabalha com recurso parco. Na verdade, o meu colega, deputado Geraldo Cruz, com a experiência que ele já teve como gestor, fosse prefeito, portanto, de executivo, sabe que o grande problema nosso é realmente a conscientização, que é o conhecimento, é o respeito à natureza. Recentemente eu estive na civilização, os remanescentes da civilização Inca, e lá é um exemplo de como trabalhar. Cusco teve, a cidade de Cusco, a cidade baixa, teve enchente, mas onde os incas que tinham amor à natureza, nunca aconteceu enchente. Eu considero que depois da década de 50, quando mais de 50% da população brasileira passou a morar nos grandes centros urbanos, até por conta de uma opção política, ou melhor, política econômica, nós criamos gravíssimos problemas. Aliás, eu diria que toda cidade que tem mais de 200 mil pessoas torna-se para o gestor público uma tarefa difícil. E nós temos que somar nessa questão da ocupação urbana também porque houve, em 79, com a promulgação da Lei 6766, onde nós tivemos, ao contrário do que era o Decreto 58, uma legislação extremamente dura e difícil, poucos loteamentos regulares surgiram. E daí veio, diante da necessidade da população, né,
de uma moradia, ou de um espaço, daquele déficit habitacional que existia naquela Que época. ainda existe, né? Que ainda Estamos na existe. casa dos milhões aí, deputado. Mas lá era pior, Sim. na década de 80, 90. E aí, grandes áreas que jamais deveria ter sido ocupado, acabou sendo ocupado. Que o diga a nossa Serra da Cantareira e os entornos das represas, Todos. Bires e Guarapiranga. Sim. E se a gente observar, não só na Grande São Paulo, né, porque eu convivo aquela região leste, né, onde a ocupação urbana cresceu bastante e os piscinões não resolveram. Então, eu entendo pela minha pequena formação, porque todo japonês, eu sou descendente, sou brasileiro, mas existe uma herança do respeito à natureza. E se a gente não souber, realmente acaba acontecendo essa inversão. 85% em vez de penetrar e ser nosso reservatório. Aliás, o Brasil é um país abençoado por Deus, porque nós temos aqui uma riqueza que hoje já começa a ser valorizado, mas há pouco tempo ninguém dá valor, que é a nossa capacidade hídrica, os nossos reservatórios, os nossos lençóis freáticos. Não é só o aquífero Guarani, nós temos O Álvaro já esteve aqui falando sobre ele, né, Álvaro? Já em outra oportunidade. né? O aquífero Urucuia, né? Onde fala-se no centro-oeste, a Califórnia brasileira. Tudo Nós isso, temos até o aquífero da região metropolitana. Da região de São Paulo, metropolitana, que é extremamente né? judiado. Então, essa questão das enchentes, que assola principalmente o que mais nos interessa, que é a grande população, também hoje encontra-se nos campos, ou seja, em todo o território brasileiro. Tudo isso, professor, falta recursos? Sim, sempre. O administrador precisa saber multiplicar o pouco recurso, mas eu considero que é extremamente importante a conscientização através de uma educação ambiental, através de uma educação de todos, inclusive dos governantes. Claro. O Álvaro pode responder se tem no livro também esse capítulo que fale de educação, né, de conscientização. É uma questão fundamental. E a educação não só para a sociedade, para a administração pública também. Principalmente. Né? Os nossos administradores públicos, eles têm muito pouco acesso a treinamentos em gestão administrativa, em gestão de Estado, em gestão de problemas gerais da sociedade. Né? Programas como esse, por exemplo, de combate às enchentes, obrigatoriamente não deveriam ser posse de um determinado governo. Eles teriam que ter um comitê técnico-científico de comando que cuidasse da continuidade desses programas. É a diferença entre Estado e governo. Um programa é Estado. Né? Governo, ele é uma entidade diferente que determina as ações políticas, eleito democraticamente pela vontade popular, mas existem instrumentos de Estado que são permanentes. E esses não deveriam ser afetados pelos diversos governos que assumem. Né? Eu gostaria de lembrar, o senhor falou do Japão, eu acho que o Japão ele foi levado, né, a se educar e tomar determinadas providências, porque o metro quadrado japonês é caríssimo. Né? A cidade de Sumida, da região metropolitana de Tóquio, é o laboratório internacional das experiências de retenção de águas de chuva. Só a prefeitura da cidade de Sumida, ela tem um reservatório de 1.000 metros cúbicos. Só a prefeitura retém 1.000 metros cúbicos de água de uma tempestade que caia sobre Sumida. Né? Então, todas essas questões são assumidas, uma simbologia com a cidade de Sumida, são assumidas pela administração pública como uma cultura. A nossa cultura qual é hoje? E ela está muito na causa das enchentes. É nos livrarmos da água o mais depressa possível. A água passou a ser uma inimiga da população, a imagem da água. Diferentemente do que deveria ser. Olha, mais água, queremos água e queremos segurar essa água aqui conosco. Né? Isso que faz toda a diferença. Deputado Orlando Bolsoni, não diz mais nada, professor, um planejador, mas que viu muitas enchentes na sua São José do Rio Preto, ali na Alberto Andaló, na Badibacite, nas avenidas, que são fundos de vale, né, deputado? Exatamente.
Primeiro, é uma honra estar aqui sobre a orientação do Jorge, com os deputados amigos, deputado Geraldo Cruz, amigo já de tanto tempo, e o deputado Pedro Cacá, que eu tive a honra de conhecer recentemente, mas que eu já admiro muito. E o professor, e nos orienta através das suas publicações, através da sua experiência no planejamento do IPT, e também a presença sempre aqui, dando possibilidade de multiplicarmos a sua experiência. Eu vou me permitir, professor, primeiro aproveitar a própria condução do estimado prefeito de Embu das Artes, Geraldo Cruz, e do nosso deputado Pedro Cacá, dentro dessa linha. Primeiro, que eles já propuseram, questão dos aquíferos aí. Até uma questão técnica que é importante que a população tenha informação, a chuva, aquela chuva que cai, que chega, que possa chegar ao solo, ela pode eventualmente suprir um aquífero distante, não em termos de profundidade, mas às vezes quilômetros de distância, até que ponto a profundidade até que ponto chega na profundidade. O aquífero Guarani, na nossa região, né, Jorge, 1.200 metros de profundidade. Já o Bauru, perto de 200. Então, primeiro esse ponto. Se até 200 sempre chega, ou se... Então, essa é uma pergunta essencialmente técnica. E também uma pergunta no sentido... Então, as cidades que estão impermeabilizadas, é o caso lá de São José do Rio Preto, e tantas outras, as cidades médias, que solução, que também lembrou do deputado Geraldo Cruz, que solução barata, possível, considerando a questão dos recursos, que solução que teria? Seria esse caso do armazenamento em cada imóvel? Essa seria basicamente, se eu pudesse esclarecer, que eu acredito que os telespectadores que sempre me fazem essas perguntas, então eu quero passar. Como remediar, né? Porque a cidade está construída. Como mitigar. Mitigar. Quanto aos nossos aquíferos, né, e como o deputado disse, o Brasil é um país abençoado, exatamente, tanto pela quantidade de águas superficiais, como pela disponibilidade de águas subterrâneas, né? Todos esses aquíferos são alimentados no ciclo hidrológico por águas de chuvas que se infiltram. Do ponto de vista da cidade impermeabilizada, ela ocupa um território muito pequeno em relação à área rural. O que ela evita de infiltração é uma fração da capacidade de infiltração de todo o território rural. Então eu não vejo uma relação das cidades diretamente com os grandes aquíferos. Aqui na região metropolitana de São Paulo e várias cidades, elas têm seus próprios, vamos dizer, subaquíferos, seus aquíferos próprios. Aqui na região metropolitana de São Paulo, e vejam, 10% já do abastecimento de água da região metropolitana é feito com poços de água subterrânea. Está atingindo uma ordem de 10%. Dos 70 mil metros por segundo que a Sabesp fornece, quer dizer, 10% dessa quantidade é por poços de água subterrânea. E poderia ser mais. Se me permite já emendar. E a questão da contaminação desses? Então, podia ser mais por dois... primeiro, quer dizer, poderia ser incentivada e melhor controlada. Sim. Porque a exploração de um aquífero subterrâneo, ela tem que ser muito controlada para ela não rebaixar demais esse aquífero. A própria cidade, por dificuldade de infiltração, está rebaixando o nosso aquífero. E em muitos pontos poluindo. Correto. Então nós perdemos a oportunidade. E é uma reserva estratégica nossa. Exato. Esse aquífero que da região metropolitana e de outras cidades nossas, né, dos seus aquíferos menores, são reservas estratégicas, sagradas. E qual é a recarga do aquífero aqui em São Paulo? Será a própria Sabesp que, se ela produz 70 e perde 30, pelo menos 21 metros estão perdidos aí no mesmo solo da onde a gente parece um paradoxo, mas o meio técnico sabe. Em grande parte, esse aquífero não está rebaixando mais pelas perdas das canalizações da Sabesp.
Isso faz toda a diferença. Bom, E essa não é a solução. aí a solução. A solução para barato seria só essa questão de... Veja, eu acho que não existe essa solução que... Infelizmente não existe essa solução para as enchentes, o senhor está dizendo. Né? Essa solução barata e eficiente. Né? As soluções de engenharia direta, de aumento de capacidade de vazão dos nossos cursos, as prefeituras, o poder público está tomando. Só que são extremamente caras e atingem um limite. Depois de um certo limite, não adianta mais você mexer naquilo, que você não vai conseguir aumentar aquela capacidade de vazão. O que é possível é investir seriamente nesses outros instrumentos de recuperação da capacidade de cidade e reter água de chuva. Né? Ou seja, por a disseminação de bosques florestados. Eu chamo um bosque florestado, um parque florestado, de um piscinão verde. Vamos falar. Ele não tem os malefícios dos piscinões do ponto de vista sanitário e cumpre toda uma função ambiental e praticamente toda a chuva que lhe cai em cima ele retém. Vamos falar mais dessa solução no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje falando de enchentes, com o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, que acaba de lançar este livro, Cidades e Geologia. Eu convido agora também a sua atenção, Álvaro, à pergunta do deputado José Américo do PT, que fala sobre o mal que está aí colocado, pelo menos na região metropolitana de São Paulo, são dezenas deles, os tais piscinões. Com a palavra, deputado José Américo. Um grande abraço a você, Álvaro. O tema que vocês estão tratando é essencial, principalmente para São Paulo e Grande São Paulo, né? Minha primeira pergunta, Álvaro, é a seguinte: o plano de macro drenagem elaborado pelo então governador Mário Covas em 1998, ele falava na construção, acho que de 120 piscinões em São Paulo e Grande São Paulo, como forma de evitar as enchentes. Até agora, acho que nem a metade desses piscinões foram construídos. Minha pergunta é o seguinte: sem esses piscinões, é possível enfrentar o problema das enchentes na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo? Eu diria o seguinte: o piscinão não é uma invenção nossa. É um instrumento da engenharia internacional, né, e cumpre esse papel de retenção de águas de chuva. O que é? É um buraco grandão para o qual nós desviamos, em um momento crítico de chuva, nós desviamos as águas de um córrego. Só que aqui nas cidades brasileiras nós temos dois problemas que as cidades mais avançadas do mundo não têm. O grau de poluição das nossas águas superficiais, esses córregos que são desviados são verdadeiros esgotos a céu aberto, e a velocidade com que esses piscinões são assoreados por sedimentos que vêm das erosões das zonas periféricas de expansão das cidades, por lixo e por entulho de construção civil. Então, o piscinão, do ponto de vista sanitário, acaba sendo uma bomba sanitária, né? E, do ponto de vista de sua manutenção, uma despesa impossível dos municípios e do Estado arcarem para fazer uma manutenção correta. Porque em uma chuva violenta, um piscinão se assoreia. Se ele não for limpo, ele não vai funcionar para a chuva seguinte. Mas todo aquele material que é retirado do piscinão, ele vai com a carga de poluição. Ele teria que ser tirado dali e jogado num outro lugar nas condições de um aterro sanitário, porque senão ele vai poluir águas superficiais e poluir água subterrânea no bota fora. Então o piscinão nosso, por causa dessas condições particulares nossas, ele teria que ser a última das soluções. Ele não pode ser o carro-chefe do deputado que me fez a questão de um programa de combate às enchentes como vem sendo. Temos que aplicar todas as outras medidas. Em certas situações, olha, não conseguimos, então vamos fazer um piscinão. Ele não pode ser o carro-chefe. Esse é o principal erro que vem sendo cometido pelos sucessivos programas de combate às enchentes. Se é um erro, o erro vem sendo repetido, cada vez mais caro
e maior. O último piscinão inaugurado, Guamiranga... Além da desvalorização imobiliária entorno, que ele promove no seu entorno. O piscinão Guamiranga, aqui em São Paulo, a bacia do Alto Tamanduateí, custou 120 milhões de reais e chega a beber 850 mil metros cúbicos de água. Deputado Geraldo Cruz. Não, eu já tinha falado sobre isso. Eu acho que, infelizmente, nós temos um problema sério, que é a educação, como nós falamos aqui já, o professor reforçou esse assunto, mas, acima de tudo, há o gestor público, né? Poderia ser mais sério no Brasil. Acho que nós somos especialistas em inventar programas que não dão certo. Você pode olhar, na sucessão dos governos, sempre tem um programa excelente. Eu não vou nem falar de qual foi o programa recentemente no Brasil, um programa excelente. Aí o presidente está lá quebrando a cabeça para mudar o nome do programa, porque mudou o nome, já não é mais o outro governo, é ele. É uma falta de respeito com o cidadão, com o dinheiro público, que eu acho que a gente tem que, talvez, trabalhar muito essa questão da educação do gestor público. Por conta, eu já tinha dito, eu sempre falei isso, participei de reuniões sobre essa questão de piscinão e votei contra. Quando estive prefeito de uma cidade por 8 anos, de 250 mil habitantes, que é Embu das Artes, e nós tínhamos problema de enchente lá. Nós não resolvemos, porque não foi continuada a política que a gente vinha fazendo de tentar, primeiro, fazendo a captação de água quando você faz um pavimento numa rua. Segundo, buscando pavimentos alternativos, que você diminui também o volume de água que desce para o córrego. O professor falou aí do piscinão verde, também uma proposta... Arborização urbana. Uma arborização. Não, um piscinão verde. Você pega uma baixada daquela, faz lá um plantio lá, ela capta toda aquela água, uma água saudável, até pode ser usada com outras coisas, que é soluções mais baratas. Não é que é barata, mas eu acho que é uma solução para você diminuir um problema que morre tanta gente, adoece, morre gente... Todo ano está morrendo pessoas com as causas das enchentes. Então, não é o problema do valor, é a forma como estão gastando. Porque piscinão é o que eu falei, o professor reforçou isso agora aqui. Eu acho que é uma das medidas mais paliativas que eu já vi em solução para enchente. Se gastasse 10% com aquele dinheiro, gastasse com educação, de formação, de fazer, olha, vamos fazer políticas públicas de captação de água, ela não vai ser do prefeito A, do prefeito B, nem do governador. É política que você tem que cumprir. Tem que ter alguma coisa na lei que diz assim, isso aqui você não pode mudar. É quase igual o nome da cidade. Você tem alguns que até inventam, fazer plebiscito para mudar. Aqui você tem que seguir esse programa. Aí nós vamos ter solução. Porque o que acontece? Nós já falamos aqui das causas, como é que ele aconteceram. Mas hoje ainda está. Eu estou numa região lá de Embu, eu estou observando agora o aumento de desmatamento que está acontecendo. Fizeram uma mudança lá no plano diretor, lá meio na calada da noite, e essa mudança tem uma ocupação da terra, das áreas, que isso vai causar, e causou. No último ano aí muita gente perdeu tudo lá, que nós fazia mais de 10 anos que não tinha uma enchente lá. Porque choveu mais, não é conversa fiada, é porque não tem políticas de captação de água. Planos diretores. Plano diretor. Agora, ninguém ainda apontou, professor, qual o que representaria essa pergunta de dizer assim, bom, vamos fazer um investimento de captação na água de todas as residências? O que isso ajudaria? Tem algum número sobre isso? Não? O que significaria isso? Não? Eu acredito que veja, aumentar a capacidade da cidade e reter água de chuva, ou seja, essa cidade vai jogar menos água sobre o seu sistema de drenagem e num tempo mais longo, ele vai dar uma folga para o sistema de drenagem, implica em duas coisas, deputado. Primeiro, é um conjunto de medidas. Pegar um exemplo, o senhor falou das ruas, mas vamos pegar a Valeta. A Valeta é um lugar, é uma armadilha para a água, né? Toda a água de chuva de São Paulo, em algum momento, passa por uma valeta. Tem sentido essas valetas serem impermeáveis? Por que não fazer uma valeta numa caixa, né, de brita, de 1,5 metro de profundidade, com uma grade em cima, para que o carro não possa encostar ali? Quanta água nós acumularíamos, tem condições de acumular? Posso convidar, fizemos exatamente isso que você está falando. Na valeta, em vez de fazer botar uma tampa lá e deixar aquela boca, fizemos a grade então, e abaixo. Há uma série de medidas. No conjunto, essas medidas teriam a capacidade de reduzir o que a gente chama de índice de escoamento superficial, né?
que é a água que escorre, da chuva que escorre pela superfície e vai pelas drenagens. Nos 40%. 40%? Ao longo de um programa de 20 anos, coisas desse tipo, que é uma coisa longa, né? Exige até a mudança da cultura da cidade. E a coleta do lixo, a reciclagem, essas outras coisas? Deixa eu lhe falar uma questão do lixo, porque a população, o lixo só atrapalha, vamos dizer. Pronto, um bueiro entupido só atrapalha. Agora, o bueiro entupido está muito longe de ser o principal causador das enchentes urbanas. Exige, claro, todos nós abominamos essa falta de educação de jogar o lixo. Apesar que muito lixo que vai para a rede de drenagem é de bairros onde não há um recolhimento eficiente desse lixo. Então, a própria população joga nos córregos, é uma desgraça total. Né? O lixo do material de assoreamento dos nossos sistemas de drenagem é 5%. 95% são sedimentos que vêm dos processos erosivos. Sabe quanto que se gasta na inibição, na correção dos processos erosivos? Zero. Zero, é isso. Né? É preventivo. Não faz. É preventivo, né? Não tem uma ação nesse sentido. Não tem uma porque política pública para isso. Eu gostaria que vocês me dessem a liberdade aqui de expressar uma preocupação minha. Em cima de coisas erradas se organizam grandes interesses. Né? Se um governo faz uma prática errada, aplica umas técnicas, em cima daquela técnica vão gerar os fornecedores, as empresas, né? Sim. Então, gastam-se centenas de milhões de reais na região metropolitana em desassoreamento de rios e córregos, e especialmente os sedimentos, o assoreamento vindo dos sedimentos. Que interesse que tem esse sistema no combate à erosão? Nenhum. Ele é permanente. Né? Quer dizer, um governo deveria ter a disposição política de transformar esse tipo de trabalho dessas empresas em outras frentes de trabalho, para que as empresas não sejam prejudicadas, mas enfrentar o problema e corrigir o problema. Sim, com certeza. Né? Há 13 minutos do encerramento da nossa conversa, deputado Pedro Cacá e deputado Orlando Bolsonaro ainda vão fazer Isso me perguntas. remete a uma pergunta. No Nordeste, onde a deficiência hídrica é grande, então falava-se muito da indústria da seca. O que o senhor está me falando aqui, que existe a indústria Do assoreamento. da enchente, da água, do assoreamento. Gente, sem Não, dúvida. mas lá tem enchente também. Além de morrer de sede, morre de enchente. Veja, eu não culpo essa indústria no sentido, ela é a culpada. Ela se organizou pelo oferecimento de um serviço que foi solicitado. Nós é que temos que mudar a qualidade do serviço que solicitamos. A questão do parcelamento do solo urbano, que é uma questão que está diretamente ligada a essa questão. Sem dúvida. Nesses seus 12 projetos de lei que o senhor mencionou, contempla, assim, por exemplo, aquele proprietário de áreas maiores, né, ter, por exemplo, algum benefício mantendo-o da forma natural, em vez de remeter para a especulação imobiliária? Sem dúvida. Eu acho que essas medidas aí... Agora, isso tem que estar dentro de um programa com permanência de 10 anos, pelo menos, para ele vir a dar resultados palpáveis. Né? Quando a gente trabalha com um elenco de pequenas medidas que isoladamente parecem não significar nada, a gente tem que ter uma persistência muito grande na aplicação dos programas. Ele defende no livro o uso da tal da carta geotécnica, que devia ser o mantra. Ninguém mexer no solo da cidade sem conhecer, sem ter acesso a essa carta. É isso? Mas nessas medidas que o deputado está falando aqui, tem algumas cidades que têm já essas leis, que é da isenção do imposto, alguma coisa, ele não pagar o imposto por preservação da área. Hoje, a lei específica Guarapiranga, que pega uma região aqui, mas a região sul de São Paulo, o Alto Tietê, ela prevê já essa compensação. O erro foi uma lei federal, e a Assembleia aqui aprovou outra, foi permitir que essa compensação ela pode ser fora do local onde fora você da está bacia, fazendo, fora da bacia. Isso que foi, nós tentamos aqui barrar, mas não teve jeito. Porque ele pode fazer uma compensação. Uma compensação, por exemplo, você pode desmatar uma área aqui em São Paulo e compensar em Juquitiba, por exemplo. Aí esse é o erro. O certo era compensar ali em torno da área, e aí você tem essas isenções de tributos que muitas prefeituras já fazem. Se os deputados me permitirem, eu gostaria de fazer um pedido.
Vamos lá. Eu tenho, assim, como um dos segmentos dos públicos-alvos desse livro, os gestores municipais. Os nossos amigos que fazem a gestão municipal, tanto do prefeito e seus auxiliares, como os técnicos municipais. E eu tenho tido uma dificuldade muito grande nas associações municipais de estabelecer um diálogo para que eu possa, até gratuitamente, destinar alguns exemplares dos livros para que serem substituídos, distribuídos a essas prefeituras. Eu perguntaria ao deputado se ele teria alguma sugestão nesse... Deputado Orlando Bolsoni, já aproveita. Bom, primeiro o senhor tem, eu quero inclusive disponibilizar a Associação dos Municípios da Araraquarense, são 102 municípios, e aí eu me comprometo a fazer interlocução com o senhor, com os seus diretores, no sentido de, também com apoio das faculdades, algumas das quais eu adiciono, então de fazer esse contato. Então, tem o meu compromisso. Acho que a gente poderia levar também a Associação Paulista, dia 24, se não estou enganado, agora de abril vai ter o congresso. Mas talvez o importante é trabalhar, não sei se meus amigos deputados aqui concordam, não só o prefeito, mas também trabalhar os seus secretários e os seus técnicos. Sem dúvida. Eu acho que seria extremamente importante. E aí, aproveitando o tempo final, fazer... O senhor falou a questão de plano de Estado, então aquele que permanece, e plano de governo, por algum tempo. A legislação, ela já exige das cidades plano diretor de drenagem, então para se obter recurso junto à Caixa Econômica Federal... Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades exige então que são planos de 10, 20 anos. E os planos diretores também para cidades de mais de 10 mil habitantes. Mas o senhor fez uma observação importante, e foi reforçada pelo deputado Cacai e deputado Geraldo Cruz, a questão da descontinuidade. Como romper? Será que a educação ambiental seria o caminho? Será que a responsabilidade social e ambiental para a população? Acho que só a classe política ela não tem sido competente no sentido de manter esses pontos. Eu acho que se não chamar a sociedade e mostrar os custos de todo o aspecto, custos humanos, sociais, econômicos, que tem de não ter essa continuidade. Então, a questão da descontinuidade acho que é um desafio. Ou então, que propostas o senhor deixaria de forma rápida para nós nesse sentido? Eu vejo muito pegando como exemplo o programa de combate às enchentes, né? Poderia ser um programa relacionado a outros problemas de infraestrutura, mas que eles não devam pertencer a um determinado governo. Eles são instrumentos de Estado, deveriam ter como gestores, né, técnicos renomados, cientistas, a universidade, os institutos de pesquisas envolvidos, de tal forma que ele tivesse continuidade ao longo dos sucessivos governos. Que essa descontinuidade é mortal. Né? Quer dizer, pega uma orientação técnica, uma estratégia. Nós temos, até pouco tempo, nós tínhamos uma política energética por período de governo. Como que um país pode viver com uma política de por 4, 5 anos? Era 4 anos, né? É isso que ele está falando. Então, eu acho que nós temos que fazer essa separação em que é esfera de governo, esfera política de governo, né, que é sagrada, democrática, constitucional, e que o que está na esfera de Estado, de instrumentos permanentes de Estado. A Europa faz essa diferenciação cirurgicamente. Há um governo que vai mudar a diretoria do Instituto de Pesquisas, né, só porque ele foi eleito e teria o poder para isso. Não faz isso. São Paulo está Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Agora, viu, Jorge? Rapidamente, só temos 5 minutos para encerrar e quero deixar 1 minuto de considerações finais. Eu vou deixar, mas tem uma outra sugestão aqui na distribuição que o senhor me permite, eu quero deixar que o senhor observe isso. Tem os consórcios na região metropolitana de São Paulo, quase todas as regiões hoje têm os consórcios, que reúnem ali as prefeituras. Tem o consórcio do ABC,
temos o nosso aqui na região sudoeste. Esses consórcios são figuras E formidáveis. é um espaço bom para o senhor distribuir, que você vai pegar exatamente uma parte dos técnicos das prefeituras ali daquela região. Né? Dia 24 agora de abril nós estamos fazendo um seminário. Hoje, deputado. Hoje é Sim, dia. isso. Não, vai ser dia. Tá 24. certo. Hoje, dia 24, vai ter em Itapecerica um debate sobre a reformulação da Lei Guarapiranga, que tem 10 anos, 11 anos de existência. Lá vai estar os 6 municípios da região, os técnicos. Será um prazer enorme recebê-lo e abrir para que possa fazer isso. Agradecer, né, parabenizar e dizer obrigado. que o Instituto, que eu sou, não sei se o senhor ainda faz parte ou fez, do IPT, é um instituto que nós Parceiro. temos o maior respeito por ele, sempre foi parceiro nosso em todos os momentos, e muitos bons técnicos lá naquele instituto, hein? Esse instituto anda sendo muito judiado. Infelizmente, Mas aí é isso que eu ia outro falar. programa Não só esse, mas com os institutos de pesquisa em São Paulo, tem sido judiado por demais, viu? Muito obrigado, Jorge. Eu agradeço a vocês, a todos, e um prazer enorme aqui fazer um debate como esse. Eu já sofri na pele esse problema de enchente, já tanta história para contar sobre enchente que é muito difícil. Prazer é todo nosso. Deputado Pedro Cacá, sua saudação ao nosso convidado, antes das considerações finais do Álvaro. Eu quero novamente parabenizar, imaginando que a sua tarefa é uma tarefa árdua, dificílima, mas a gente, quando pega a causa pelo amor, principalmente com a natureza, acho que vale a pena. E por isso quero deixar aqui meus parabéns, e eu, provavelmente junto não só com os nossos pares aqui presentes, mas outros tanto que estão aqui na Assembleia, gostaríamos de estar abraçando a causa. E eu coloco no centro da questão a educação, a conscientização, talvez seja a grande mola propulsora. E nós temos que começar, sobretudo com essa geração mais nova, que tem mais capacidade de absorver, porque não quero ser descrédito, os que já têm uma relativa idade, talvez a capacidade já são, talvez já está assim, impermeabilizado o solo, mas essas crianças, sobretudo, são mais permeáveis, mais permeáveis ao novo, para resolver essa questão da enchente. Deputado Orlando Bolsoni, sua saudação. Quero agradecer essa oportunidade, Jorge, de estar com você conduzindo a Arena Livre, com o deputado Geraldo Cruz, nosso que tantas experiências desenvolveu, é um exemplo para todos nós aqui, e o deputado Pedro Cacá, que se revelou um estudioso dos temas econômicos, sociais e ambientais. E está mais uma vez com o professor Alvo. É a certeza de que o senhor tem parceiros aqui. Pode nos motivar, nós estaremos juntos, as causas com certeza são as mesmas, embora os caminhos sejam diferentes. Bem-vindo mais uma vez aqui e agradecido. Temos 2 minutos para encerrar essa conversa. O que faltou dizer aí? O gestor público que quiser conhecer a obra, o livro Cidades e Geologia. O convite, a maior satisfação de um autor técnico é ver que sua obra está tendo alguma utilidade. Né? Eu espero que esse livro, como outros meus, sejam bastante úteis à sociedade. Eu gostaria só de levantar uma última questão do ponto de vista técnico, que acabei me esquecendo. As nossas cidades, as cidades brasileiras, ela tem uma forma de crescimento por espraiamento geográfico. Ela vai consumindo tudo, ocupando todos os mananciais. Então nós temos que fazer um esforço para que nossas cidades sejam mais concentradas. Nosso índice de concentração urbana é muito baixo em relação às outras cidades do exterior. E nós temos que combinar isso com a possibilidade de geração de uma condições ambientais saudáveis. A concentração urbana mais as condições ambientais saudáveis. Isso já nos ajudaria demais a pelo menos não aumentar os problemas. Ponto final, críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Álvaro, muito obrigado por seus esclarecimentos, volte mais vezes, né? E ajude a difundir as práticas que estão contidas aqui, leis, né? Projetos de lei, minutas para todos os gestores municipais que estão aí às voltas com um problema sério, que é o que eu chamei de doença das cidades, que é
às enchentes. Muito obrigado a presença do deputado Geraldo Cruz, deputado Pedro Cacá, deputado Orlando Bolsoni. Volte mais vezes a esta arena. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa, eu espero você.